Olá, pessoal, dando continuidade à nossa aula. Nossa aula, não, nossa conversa, não é? Vamos dar continuidade e vamos falar dos particulares em colaboração, dando pano, então, para abandonar os agentes políticos e dar continuidade aos particulares em colaboração. Os particulares em colaboração, nós poderíamos notar três hipóteses possíveis na nossa vida, que seria os temporários, voluntários, os requisitados, os voluntários ou os delegados de função, os voluntários também conhecidos como esponte própria ou honoríficos. O que precisaríamos saber nos voluntários, nos particulares de colaboração? Enquanto que o agente político detém cargo, enquanto que o detentor de cargo público detém cargo, o empregado público detém emprego, o particular detém cargo ou emprego? Nenhum dos dois. Ele não detém nenhum dos dois. Ele vai deter uma função. Ele vai deter uma função. E se isso é verdadeiro, se ele detém uma função, ele vai exercer uma função pública, é possível que se tenha cargo, que se tenha o exercício de uma função pública sem estar atrelada a um cargo ou um emprego. E nesse panorama, o exercício de uma função pública atrairá toda a lógica e todo racional jurídico, toda arquitetura jurídica atrelada à lei de probidade administrativa, lei anticorrupção, lei 12.846 de 2013, toda a lógica do direito penal a esse particular em colaboração. Então, vejam, não é porque uma pessoa tem que deter cargo ou emprego que ela não pode ser sancionada. Esses vínculos serão bastante alterados pela PEC 32, bastante alterados. Nós podemos contar 5 tipos de vínculo que nós vamos ter na PEC 32. Os detentor de cargo por prazo indeterminado, sem estabilidade nenhuma, os cargos típicos de Estado, os temporários, que poderão ser contratados, inclusive, sem necessidade de emergente, não vai ser mais 379, para qualquer função, inclusive, desde que não seja função de Estado, qualquer função, então você vai poder ter os cargos por prazo determinado e os temporários. Você vai poder ter os dois. Você vai ter aí certos momentos em que o cidadão ele vai ter somente um vínculo com o poder público, que são os prazos de experiência, que os concursos para cargo por prazo indeterminado será de 1 ano, e para cargo típico de Estado de 2 anos, esse vínculo de experiência, vamos dizer assim. E isso é extremamente problemático. Extremamente problemático você ter um vínculo de experiência. Porque olha só o que acontece. Faz de conta que nós temos aqui, nós tínhamos 43 pessoas, com o intervalo perdemos 4 pessoas, não é? Nós tivemos uma baixa nas nossas ações, perdemos 4 pessoas, né? E nesse panorama nós temos 39 pessoas, e as 39 pessoas foram chamadas para o vínculo de experiência, mas a gente só tem vaga para 10. Você, Ivan, você, Felipe, você, Fábio, Vidotti, vocês todos vão abandonar seus empregos, vocês vão abandonar a sua vida, a sua carreira, para apostar num serviço que talvez vocês não... Você pode ficar entre os... Olha, desses 39, pessoas não estarão entre os 10. Então, veja, você deixa a sua carreira, aposta 2 anos no cargo típico de Estado, e se você não for nomeado, você deve voltar ao mercado. Isso eu acho extremamente problemático. Extremamente problemático. Mas, enfim, é o que se anuncia com a PEC 32 neste panorama. Eu volto para os particulares em colaboração para dizer o seguinte, notadamente o delegado de função, aquele que exerce função delegada, que nada mais é do que o tabelião, o notário registrador. O tabelião ele é uma cruza de gato pardo com lebre preta que a gente não sabe bem o que é. Por que ele é uma cruza? Porque ele tem parcela de atividade privada, um regime jurídico privado que lhe é inerente, e de outro lado, ele tem também um regime público que lhe é inerente. Isso está claramente disciplinado no artigo 236 da Constituição. Eles fazem concurso, submetem às regras da corregedoria, os direitos e deveres na Lei 8935 de 94 e na Lei 6.015, a Lei dos Registros Públicos de 73. Ou seja, eu tenho toda uma lógica, uma disciplina jurídica nas normas dos serviços extrajudiciais dos tribunais. Os emolumentos são tabelados pelo Poder Judiciário, ou seja, uma lógica total de regime jurídico administrativo. Se você quer se remover, você tem que fazer concurso público. Mas, de outro lado,
Ele não se submete à aposentadoria compulsória. Esses tempos eu cheguei num cartório aqui em Porto Alegre, para notas, né, para reconhecer firma, e aí um cidadão muito idoso, assim, mas muito idoso, me atendeu. Disse, o senhor é o tabelião? Não, sou filho do tabelião. Aí eu olhei assim, não, o senhor é o filho do tabelião? Sim, meu pai tá lá no fundo. Era um velhinho, assim, com um cafezinho comendo bolacha. Claro, não tinha aposentadoria, devia ter uns 92, 98 anos, ele não podia morrer, porque senão perdia o cartório, e eles mantinham ele lá no fundo, e os caras iam, né, gestionando o cartório pro velhinho, coitado, que enfim não podia morrer, porque não tem aposentadoria compulsória. Não tem teto, artigo 3711, passa ao largo dos tabeliões, os tabeliões, o céu é o limite com as estrelas brilhando. Seu regime de pessoal é contratado por ele mesmo, ele diz quanto paga, como paga, quanto vai ser o valor, e obviamente a Justiça do Trabalho já fixou que não há vínculo trabalhista com o Estado, ou seja, o vínculo é total com o tabelião, o Estado não responde nem subsidiariamente, haja vista que, conforme o artigo 236, ele assume o risco do negócio, ele vai atuar em caráter privado, é uma função pública exercida em caráter privado. Então eu tenho toda uma lógica bastante complexa que assim, isso foi levado a vários julgados do STF, vários julgados no STF trabalharam esses temas que eu estou tratando, e tem um julgado fora da curva, que é o voto do ministro Luiz Fux. Esse julgado não deve ser seguido. Eu não entendi porque o Fux decidiu dessa forma. Ele determinou aplicar a lei complementar dos servidores públicos do estado de Goiás, tipo assim, a lei 8.112 de Goiás, aos tabeliães. Isso não faz o menor sentido e eu não entendi o porquê ele teve esse julgado. Os demais julgados que seguiram nunca aplicaram direitos e deveres de servidor, de estatutário, aos tabeliães. E não faz sentido isso, porque seus direitos e deveres estão na lei 8.935 de 94. Não faz sentido isso. Para chegarmos, então, efetivamente, nos detentores nos agentes administrativos. Os agentes administrativos, apesar de terem poder de decisão, essa é a lógica da administração pública, autoridade pública, aquele que tem poder de decisão. Eu vou perguntar, Juliana, você tem poder de decisão? Se ela me disser, tenho, tu é autoridade. Tu é autoridade. Se tu não tem poder de decisão, tu não é autoridade. Tá? Então, temos que saber quem... Mas onde é que está isso, Juliano? Ora, no artigo 1º da Lei 9784, de 99, na Lei do Processo Administrativo Federal. E por que é importante saber quem é autoridade? Aliás, por que seria relevante saber quem é autoridade pública, que tem poder de decisão? Claro, a competência do mandato de segurança,